O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, já somos gratos ao Senhor por mais uma terça-feira de encontro, uma terça-feira de misericórdia, uma terça-feira de catequese, de aprendizado e de fortalecimento da nossa fé. Aqui o Senhor nos reúne e Ele nos fala, Ele toca o nosso coração e Ele aponta o caminho para onde nós devemos caminhar. Em Jesus nós somos encorajados, Ele nos ensina e nós acolhemos a sua palavra. E acolhendo a sua palavra, nós vamos dando passos muito concretos na nossa vida. Nós vamos escapando de tantas situações que o mundo vai gerando em torno de nós. Nessa noite, a liturgia da palavra, ela quer trazer a nós duas realidades, quer trabalhar conosco a palavra de Deus, duas realidades muito importantes na vida do cristão. E essas duas realidades que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, vai nos ajudar a compreender nessa noite, depois se aplicada em nossa vida, vai trazer resultados muito bons para nós, para os nossos projetos e também para a construção da nossa história de vida familiar. O primeiro aspecto que a palavra nos traz nessa noite é cultivar
a virtude da humildade. Nós escutamos hoje na primeira leitura do livro dos Números, quando Deus, o próprio Deus, reconhece a humildade do coração de Moisés. E Deus fica surpreendido com a capacidade daquele homem de se deixar moldar pela virtude da humildade. Quantas vezes nós também já trabalhamos essa virtude aqui nas nossas pregações. Mais uma vez, o Senhor traz a nós um texto da palavra, onde nos fala da importância da virtude da humildade no caminho do cristão. O cristão, aquele que segue Jesus, aquele que adere ao projeto do reino, precisa cultivar a virtude da humildade. Porque sem humildade nós não reconhecemos a voz de Deus. Todos os direcionamentos de Deus, toda a condução de Deus junto ao povo que Ele havia tirado do Egito para a terra prometida, só foi possível através da humildade de Moisés. Porque a humildade, ela abre o coração. Ela disponibiliza o coração para Deus falar. A Sagrada Escritura nos diz que Deus só fala ao coração humilde. Somente um coração humilde há espaço para guardar a voz de Deus. Aí nós vamos percebendo a importância da humildade. E ao mesmo tempo nos perguntamos: será que nós estamos cultivando a humildade? Será que nós estamos exercendo a humildade no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na condução da nossa história de vida espiritual? A humildade como virtude, ela está sendo buscada, ela está sendo refletida nas nossas atitudes? Devemos nos perguntar, porque nós vamos entendendo que todos os frutos conquistados por Moisés no coração de Deus, veio por meio da humildade. Quando a gente vai lendo toda a história do povo de Deus, nós vamos entendendo isso, porque o povo vai passando por dificuldades, por situações muito difíceis durante o deserto, mas todas as vezes que Moisés recorria a Deus, Deus era favorável. Quando o povo passou fome, Deus subiu o monte, Moisés subiu o monte, rogou e Deus mandou o maná. Quando o povo estava reclamando, porque no Egito tinha carne e cebolas, mas no deserto não tinha nada, Deus mandou codornizes para o povo comer. Todas as vezes que Moisés levava as súplicas do povo ao coração de Deus, ele era atendido, porque Moisés tinha o coração humilde. E isso nos deixa um ensinamento muito importante. Nos estimula a cultivar a humildade, porque nós teremos também acesso ao coração de Deus. O contrário da humildade nós já sabemos o que é. O contrário da humildade é o egoísmo, é a soberba, é o individualismo, é a incapacidade de viver a experiência comunitária com o outro. Então, o homem orgulhoso, ao contrário do homem humilde, ele fecha a porta do seu coração para Deus. Ele só escuta a ele mesmo. Ele só se alimenta dele mesmo, do seu ego, das suas pretensões, das suas vontades. Ele se alimenta dele mesmo. E nós já sabemos que o homem sem Deus não consegue chegar a lugar nenhum. A gente até pode caminhar por um certo tempo, mas depois a gente começa se perdendo nas veredas da vida. Então, o contrário do homem humilde é o homem orgulhoso. E o homem orgulhoso, ele fecha completamente a porta da sua vida, do seu coração para Deus. E ele não é capaz de escutar a Deus, porque ele só tem ouvidos para ele mesmo. E o homem orgulhoso, ele não consegue dar passos alicerçados. Todo passo e todo projeto construído pelo homem orgulhoso é um projeto
fadado ao fracasso. É um projeto que não tem estabilidade. Na verdade, é um projeto que não tem segurança. Quando os ventos vierem e balançar, tudo se desmorona. Porque aquilo que não é alicerçado em Deus não tem segurança. Tudo que nós levantamos sem estar segurado em Deus é frágil. Não tem sustentabilidade, não tem sustentação. Por isso, o Senhor nessa noite, nesse primeiro aspecto, quer nos ajudar a entender que ao invés de cultivarmos o orgulho, nós temos que cultivar a humildade. Quem quer alcançar o coração de Deus, cultiva a humildade. Quem quer ter acesso livre ao coração de Deus, cultiva a humildade. Como é uma virtude, é também um dom precioso dado a Deus, dado por Deus. E ele deve ser pedido constantemente. Ele deve ser buscado, ele deve ser pedido constantemente. Quando nós adquirimos essa virtude, nós vamos entendendo o quanto nós ganhamos quando somos humildes. Quanto nós ganhamos quando nós somos capazes de nortear, de enfeitar a nossa vida com a humildade. Mas como nós perdemos quando o orgulho cresce dentro de nós. Como nós vamos perdendo, como nós vamos nos sentindo acima dos outros. E nós vamos criando estruturas para a nossa própria destruição. Então o primeiro aspecto que o Senhor nos ensina nessa noite é cultivar um coração humilde. Se você olha para dentro de você e percebe que a humildade ainda é algo muito ausente, que a humildade ainda é uma realidade que não se dá, comece a partir de hoje a orar a Deus pedindo um coração humilde, um coração aberto e um coração dócil à vontade de Deus. Nós só escutamos a Deus se nós cultivarmos a humildade. Se você percebe que o teu coração é atribulado, é tentado pelo orgulho, vai pedindo o Senhor para ir quebrando, vai pedindo o Senhor para ir curando de todo orgulho, de toda pretensão, de toda realidade que nos tira da escuta de Deus. Quando nós oramos pedindo o Senhor, às vezes a gente acha que precisa orar só para que o Senhor cure as nossas feridas do corpo. Mas a primeira oração de pedido, ela precisa ser intencionada ao coração. Porque nós podemos ser curados das feridas do corpo e continuar hipócritas, e continuar soberbos, e continuar orgulhosos. Tem um texto da Sagrada Escritura que diz que certa vez Jesus encontrou no caminho 10 leprosos. E eles suplicaram a Jesus que ele o tocasse na lepra. E Jesus mandou que eles fossem embora. Jesus deu uma palavra de cura, e eles foram embora. No caminho, eles começaram a se sentir curados. A lepra havia desaparecido. Dos 10, só um voltou para agradecer ao Senhor. E Jesus pergunta: não foram 10 os curados? E onde estão os outros 9? A primeira oração de pedido que nós devemos intencionar a Deus é pedindo que Ele venha curar o nosso coração. Então ore pedindo ao Senhor que venha curar todo orgulho, todo egoísmo, todo sentimento de individualismo presente em nós. Cultive um coração humilde. O segundo aspecto que a palavra de Deus ressalta nessa noite, que nós acompanhamos no Evangelho de Mateus, é a dimensão da fé, a dimensão da nossa experiência com Deus. Ela diz muito.
O homem que não tem uma experiência profunda com Deus, ele não consegue entender os mistérios. Ele não consegue entender a vontade de Deus. É o que acontece, por exemplo, no Evangelho de hoje, quando Jesus caminha sobre as águas. Tem toda uma intenção do Evangelho, tem toda uma realidade espiritual por trás de tudo isso. Jesus, ele está indo para Genezaré, e é uma região onde Jesus vai se deparar com sinais muito concretos de um povo totalmente necessitado de uma condução. E Jesus caminha sobre as águas para gerar no coração dos discípulos, para preparar o coração dos discípulos para uma das missões talvez mais difícil de Jesus, que foi a missão de Genezaré. Lá ele vai exercer maior parte das curas. E ele deu aos discípulos esse ensinamento para que eles não duvidassem quando se deparassem com a fé do povo, porque a fé de fato remove montanhas, como o Senhor diz na palavra. O homem de fé é o homem que é capaz de chegar ao coração de Deus. É um homem ousado. Um homem de fé é um homem que tem uma ousadia, que mesmo diante dos impossíveis da vida, não se entrega facilmente, não entrega os pontos. Ele acredita até o último suspiro. Um homem de fé acredita, uma mulher de fé acredita até o último suspiro. Ele não desiste facilmente dos ataques da vida. Ele não desiste diante dos obstáculos que vai encontrando no caminho. O dom da fé é a pérola preciosa que nós devemos cultivar dentro de nós. Se nós viermos a perder todas as coisas, mas se a fé continua presente no coração, isso não tem nem um valor negativo na nossa vida, porque o homem de fé, ele conquista tudo que perdeu, ele reconquista os atropelos de sua história de vida. Mas o homem que não tem fé é um homem que para nos seus medos. E aí Jesus nos dá uma lição lindíssima nessa noite, quando diante do medo de Pedro, ele diz: homem de pouca fé, não tenhas medo, coragem, sou eu. E quando Jesus nos dá esse ensinamento, ele também nos questiona até onde a nossa fé tem nos levado, aonde nós temos parado na nossa fé. Pedro parou no seu medo, não conseguiu continuar caminhando sobre as águas, porque quando o vento bateu, ou seja, quando o medo bateu, Pedro se sentiu incapaz de participar do mistério da glória de Deus, e ele começou a descer, ele começou a afundar, e ele gritou por Jesus. Existem duas coisas que o Senhor nos ensina nessa noite, nesse evangelho. Primeiro, que nós devemos orar pedindo ao Senhor que Ele aumente constantemente a nossa fé, que Ele nos dê o dom da fé para aqueles que acham que ainda não a têm. Depois, o Senhor também nos ensina que é possível, é uma realidade possível. Basta que o nosso coração esteja aberto. Quando Jesus repreende Pedro, Jesus não está se desfazendo de Pedro. Jesus não está dizendo que Pedro não representa ou não tem nenhum valor para ele. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está lembrando a Pedro para que ele não tenha mais dúvidas nenhuma do que ele representa para a humanidade, do que Jesus representa para a humanidade. Naquele dia, Pedro, ele é tocado por uma profunda experiência com Jesus, uma experiência que vai fincar o coração dele de uma vez por todas em Deus.
Ele desbrava o coração de um homem que ainda precisava apurar a sua fé. De um homem que acreditava, mas ainda existia arestas de confusão na sua mente. Um homem que acreditava, mas ainda o medo insistia em dizer para ele desconfiar. Jesus dá sempre acesso a nós. Quando Pedro no evangelho de hoje diz: Senhor, se és tu que está aí, pede que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: vem. Jesus abre acesso para todos nós. E nós também precisamos, como Pedro, mesmo nas imperfeições da nossa fé, mesmo que ela seja tão pequena como um grão de mostarda, mas se ela existe, ela faz algo de extraordinário acontecer na vida do homem de Deus. Talvez a gente olhe de maneira negativa para Pedro no evangelho de hoje, mas existem muitas coisas positivas em torno disso. Primeiro, a coragem de Pedro, de querer ir numa madrugada, em pleno mar agitado, ao encontro de um homem que para eles é um fantasma. Existe coisa positiva aí também, a ousadia, a coragem daquele homem, a coragem de Pedro. E o Senhor, Ele nos convida nessa noite, mesmo nas nossas fraquezas, a termos coragem de ir ao encontro de Jesus e deixar que Jesus venha ao nosso encontro. Talvez você olhe para dentro de você e se perceba: eu não tenho ainda essa fé tão suficiente de Pedro para me lançar nos braços do Senhor. Você pode olhar para dentro de você e se fazer 1001 questionamentos, mas a palavra está sendo te dada nessa noite para gerar e para estimular em ti, que quando Jesus se faz presente, Ele vai fecundando em nós aquilo que Ele traz ao ser humano, a fé e a salvação. Mesmo que as realidades que nós estejamos inseridos nos impeçam disso. Às vezes nós nos sentimos tão distantes de Jesus que a gente nem ousa a pedir, ou algumas vezes a gente acha que não tem nenhum merecimento em estar diante do Senhor. E o evangelho dessa noite vem nos trazer essa mensagem tão bonita, esse convite de termos a coragem de ir ao encontro desse Deus que é tão misericordioso, desse Deus que soube compreender ainda a imperfeição de fé de Pedro, e que sabe também entender a minha e a tua, e é por isso que Ele estende a mão e pega. Já pensou se Jesus tivesse dito a Pedro: problema seu, eu não estou nem aí, você já caminha comigo há algum tempo, já devia saber que eu sou filho de Deus. Outro: nem foi eu que pedi para você vir caminhando sobre as águas, foi você mesmo que se ofereceu para vir. Então que se resolva. É isso que Jesus faz no evangelho? Não. Quando Pedro começa a afundar, quando Pedro começa a sentir medo, o que é que Jesus faz? Ele agarra na mão de Pedro e leva para onde? Para o barco. É assim que Jesus também faz com cada um de nós. Quando nós passamos pelos atropelos da vida, às vezes a gente acha até que quando a gente se atropela, quando a gente comete qualquer infração espiritual, o Senhor vai ser vingativo, o Senhor vai agir de maneira tão vingativa que Ele vai mandar castigo sobre a minha vida. É assim muitas vezes que nós pensamos, é assim muitas vezes que nós nos relacionamos com Jesus. Às vezes o pecado derruba e a gente vira o rosto para Jesus, achando que Ele vai
Ele vai castigar a minha vida, que Ele vai mandar uma ira do céu e nunca mais eu vou me equilibrar na vida. Olha o que é que o Evangelho está ensinando nessa noite. Não para nos estimular ao pecado, mas para dizer que Ele é misericordioso. Que quando a gente quer cair e quando a gente quer afundar, Ele corre e pega na nossa mão e nos coloca de novo no caminho, nos coloca de novo no barco. Nunca tenha dúvidas do que Jesus representa na tua vida. Ele é misericordioso. E todas as vezes que, como Pedro, você quiser ir ao encontro dele, ele vai dizer a mesma coisa que disse a Pedro: vem. Senhor, permitas que eu vá a ti? E Jesus diz: vem. Todas as vezes que você se sentir todas as vezes que o medo aterrorizar a sua vida, todas as vezes que você se sentir ameaçado, vá ao encontro de Jesus, corra ao encontro de Jesus. Mas padre, a minha fé é tão pequena, eu acho que nem pequena eu tenho, eu acho que o dom da fé não está presente em mim. Mesmo quando você se sentir que não há fé nenhuma, vá a si mesmo, vá do seu jeito, porque Jesus nos compreende de todos os jeitos, e Ele vai sempre nos acolher, mesmo quando o vento quiser nos afundar, mesmo quando o medo não nos possibilitar de chegar a Ele. Às vezes nós não conseguimos, mas Ele faz a mesma coisa que fez com Pedro hoje. Pedro não conseguiu chegar até Jesus, mas Jesus foi até Pedro, para dizer assim para você nessa noite: se você der o primeiro passo, o resto Jesus vai fazer na tua vida. Mas é preciso que você tenha coragem de dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre nosso, o primeiro passo é sempre meu. O primeiro passo foi de Pedro, e quando ele não aguentou mais, aí Jesus correu, aí Jesus pegou pelo braço e levou de volta ao caminho, para que Pedro pudesse continuar a sua vida espiritual. Assim Ele está dizendo com cada um de nós nessa noite. Ele está trazendo ao meu e ao teu coração esse ensino, para que o medo nunca prevaleça sobre nós, para que o medo não determine nossa vida. Por isso Jesus diz com muita clareza no Evangelho: não tenha medo. Para quem Jesus está dizendo isso? Você sabe para quem e por que Jesus está dizendo isso? Não tenha medo. Que quando as tuas forças não derem mais, Jesus vai te pegar pelo braço. Que quando você sentir que não tem mais força nenhuma, Jesus vai te tomar pelo braço. Sabe por quê? Porque Jesus jamais vai deixar um servo seu afundar em sua frente. Jesus jamais vai deixar a sua vida se afundar ficando de braços cruzados. Ele sempre age em nosso favor. Não importa se existam ventos contrários. Você já sabe, na Sagrada Escritura, o vento ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido positivo, porque o vento é o sopro do Espírito. Mas ele também tem um sentido negativo, quando ele é usado seguido da expressão contrário, que no caso é o vento do Evangelho de hoje. O vento soprava contrário, ou seja, o vento queria atrapalhar os discípulos de chegarem a Genezaré.
Aí a gente olha para o evangelho de hoje e fica pensando: quantos ventos contrários também me impedem de chegar ao meu objetivo? Quantos ventos contrários, às vezes, quer me impedir de chegar ao meu objetivo? A gente faz uma experiência como essa, a gente vai entendendo como a palavra de Deus é atual, ela é sempre nova, porque ela responde às experiências do hoje da nossa vida. Eu fico imaginando, na minha missão como padre, quantos ventos contrários vieram para que eu não continuasse a minha missão, para que eu não chegasse a Genezaré. Quantos ventos contrários geraram dentro de mim, como gerou em Pedro, o medo, o não acreditar no sonho de Deus. Mas como Pedro, eu louvo, porque nos momentos em que eu senti que estava afundando, eu também senti que Jesus veio ao meu encontro e pegou na minha mão e me levou de novo para o barco, para que eu pudesse chegar a Genezaré, o lugar da graça, o lugar da construção, o lugar da possibilidade. Genezaré é o lugar do poder de Deus. Depois desse evangelho, a continuidade dele, o resultado dele é: eles chegam a Genezaré, ou seja, os ventos contrários não foram suficientes para impedi-los de chegar. Os ventos contrários que sopram contra a tua vida não serão suficientes para te atrapalhar na chegada de Genezaré. E eu profetizo para você nessa noite que você vai chegar também do outro lado do mar. Você acredita nisso? Então aplauda mais forte, porque não é o padre que está dizendo, é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.